Olá pessoal, prazer, meu nome é Evandro Soares, graças a Deus mais um vídeo está acontecendo e é claro, o conteúdo desse canal é sempre influenciar as pessoas a vencerem e é claro, usando sempre pontos e termos bíblicos. Vou discutir um pouquinho aqui a respeito de graça e vontade de Deus e sempre esclarecendo de que a pessoa está sempre precisando de Deus e ela é incompatível para estar no céu, né? A pessoa ela não tem essa possibilidade, ela não tem essa probabilidade de estar no céu, ela só consegue isso através de Cristo, e Cristo é o assunto central não somente da Bíblia, mas também do céu, né? É através de Cristo que Deus dá céu para a pessoa, é aí que se destaca a misericórdia e a graça de Deus. Para começar, deixa pelo menos eu complementar com um versículo bíblico que está em pelo menos Jeremias 17, versículo 9. Vou ler aqui junto com vocês. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração da pessoa está sempre corrompendo, está sempre propício ao erro, sempre propício à condenação. Também um pouquinho das palavras de Salomão, em Provérbios capítulo 20, versículo 9, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta que não se esclarece no meio da comunidade, da sociedade, nem durante toda a histórica bíblica, porque a pessoa não tem como purificar o coração se não for através de Cristo. Ela não tem capacidade de ir para o céu, ela não tem capacidade de ser salva, ela só é salva através da obra feita na cruz, através de Cristo, da morte feita na cruz e também através da ressurreição. Resumindo, é através de Cristo que o homem tem céu. Por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, dos seus erros que está incutido no próprio coração da pessoa, a pessoa ela tem vontade de pecar, a pessoa ela tem vontade de errar, ela está sempre querendo ser corrupto. A pessoa ela não tem essa capacidade de querer fazer o bem para estar no céu. Ela só vai fazer isso através de Cristo. E isso através da obra salvífica o qual aconteceu na cruz. Bom, esse assunto está um pouco esclarecido na playlist que até vou deixar aqui escrito depravação total, que esses versículos eu até aponto nesse vídeo dizendo onde está toda a corrupção, todo o erro humano, né? Então depois desse vídeo dá um confere lá que vai esclarecer um pouquinho a respeito desse assunto. E se tratando de promessa de Deus, deixa eu começar aqui com algum apontamento pelo menos de Isaías 43, o versículo 13. Na verdade, o livro de Isaías tem mais de 60%, só o livro de Isaías, que fala a respeito do Messias, né? Todo o conteúdo do Antigo Testamento em relação ao Messias, a grande maioria está dentro do livro de Isaías. Bom, Isaías 43, 13, na versão NTLH, está escrito assim: Eu sou Deus e sempre serei, ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Então a declaração de Isaías aqui dizendo de que o Deus é o Deus intocável, nada pode atrapalhar os planos dele, nada pode simplesmente pará-lo. Quando Deus quer agir, ele vai agir. O homem não tem essa capacidade de atrapalhar os planos de Deus, de interditar, de tardar os planos de Deus. Simplesmente quando Deus faz, ele simplesmente faz mesmo. Não tem essa redundância de ele faz de 50%, 60%, aí ele faz até aqui, até ali ele não faz. Quando Deus quer fazer, ele faz. Nada pode parar a mão de Deus. E se tratando das promessas de Deus, deixa eu destacar Isaías 46, o versículo 10. Está escrito assim: Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido. Ou seja, todo esse plano salvífico, esse plano de entrar o pecado no mundo, o plano da criação, Adão e Eva, e sim, a respeito da promessa, Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel como um povo, depois como nação, tudo isso estava traçado antes da fundação do mundo. E esse plano traçado já estava confirmado dentro do coração de Deus de como seria e como seria cumprida a promessa dele. Então não tem trajetória mudada, não tem trajetória ao qual, olha, eu sou assim, depois eu vou fazer assim. Não. É claro que existem expressões bíblicas que é uma conformidade humana ao qual ele entendeu que Deus mudou o trajeto, mas o ser humano que tem esse entendimento mudou o trajeto do deserto, mudou a respeito do jeito de sacrifício, de celebrações, mas
mas isso daí é a pessoa se expressando dentro da limitação dele. Quando Deus se expressa, a expressão de Deus, a ação de Deus, é um termo de que ele não pode mentir, não pode, a palavra dele não pode voltar vazia e simplesmente se cumpre. Então a vontade de Deus, ela vai estar sempre se cumprindo, e essa promessa firmada antes da fundação do mundo, antes da própria criação. Lembrando que o nosso Deus, ele é eterno, né? Ele é divino, ele é o santo, ele é o eterno. Santo porque ele é intocável, a santidade dele não pode ser suja, a santidade dele não pode ser corrupta, a santidade dele simplesmente é a revelação exata do que é o céu, é limpo, né? Deus é limpo, nada pode sujá-lo, nada pode corrompê-lo. Deus é santo, eterno, que não tem início e nem fim, simplesmente dentro da nossa complexidade de limitação, de entendimento a respeito disso, mas o nosso Deus, ele simplesmente não tem início e não tem fim. E antes dele criar a própria eternidade, ele já é, né? Então ele criou isso, então tanto ele vive dentro do nosso tempo, dentro da eternidade e fora da eternidade, porque ele criou isso, mesmo acontecendo essa complexidade de cálculo que tentamos fazer de acordo com a nossa limitação que nós temos como humanos, mas Deus é isso, ele sempre existiu. Bom, dando cerca a respeito da linha de pensamento, até complementando, Isaías 55, versículo 10, está escrito assim: a chuva e a neve caem do céu, e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem. Vamos para o versículo 11. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realizar tudo o que eu prometo. Bom, pelo menos uma analogia aqui de que quando a chuva ela cai na terra, ela simplesmente está regando, ela distribui água, ela tem o seu trabalho de fazer a plantação crescer, a colheita acontecer. Assim é a palavra de Deus. Você vê aqui que a limitação humana está tentando entender a onisciência de Deus, né? Aqui a pessoa está pelo menos se destacando através da chuva para tentar entender a promessa de Deus que sempre se cumpre. Bom, independente disso, o que Deus fala, a palavra dele, ela não volta vazia, ela não pode voltar vazia, ela vai regar a terra, ela vai surgir plantação, ela vai surgir colheita. Simplesmente a palavra de Deus, quando independente da situação, independente da etnia, independente da histórica, independente do contexto de celebração, ou de sofrimento, ou de dor, mas se Deus falou, Deus vai se cumprir, porque a palavra dele não pode voltar vazia. Bom, indo um pouquinho à frente, no complemento, em relação a Deus falar com o coração, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, esse livro que provavelmente foi escrito por Moisés, as últimas palavras ali desse livro tem alguns toques, né, de Josué, né, se é que aconteceu isso, né, mas provavelmente ali, depois que Moisés subiu ao monte, não voltou mais, Josué até descreveu pelo menos alguns aparatos no final desse livro. Bom, Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Então Deus é que trata do coração, Deus é que cuida do coração, dos sentimentos, das emoções, independente aqui se o coração está ligado a espírito ou a alma. E por fim, Deus está cuidando do coração, é Ele que fala, é Ele que efetua, é Ele que faz, é Ele que distribui os dons, é Ele que distribui os ministérios, tudo vem dEle, até a troca de coração, até a conversão da pessoa. E se tratando disso, fazendo uma ponta de ligação de Ezequiel, capítulo 36, o versículo 26... Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então aqui, fazendo uma ponte de ligação com o versículo anterior, é Deus que troca o coração.
Sabe, a identidade que, né, que eu quero criar nesse vídeo, nós fazemos, nós ministramos, nós pregamos, nós fazemos missão, nós fazemos um culto em louvor a Deus, em louvor, em adoração ao nosso Deus, celebramos o nome dele, exaltamos o nome dele, mas quem faz a obra é o próprio Deus. Independente da pessoa que você julga que não é digno da roupa de que veste, ou da situação a qual está vivendo, ou da casa que se vive, ou o monetário ao qual ele faz, mas não importa isso. Deus, ele enxerga o coração, assim como Deus falou na casa de Jessé, reunidos ali com Samuel, na eleição ali onde estava escolhendo Davi. Deus, ele enxerga coração. Ele simplesmente, a aparência para ele não é nada por causa dessa herdade ao qual nós temos de pecado, né? É por isso que, por causa dessa identidade de pecado que nós temos vindo de Adão e Eva, nós estamos propícios à condenação. É por isso que Deus olha o coração, ele enxerga o coração, não simplesmente as emoções, os sentimentos, a vontade humana, simplesmente o contexto de tudo isso. Deus está enxergando tudo, ele conhece tudo isso, e é ele que efetua, é ele que troca o coração. Então, independente do orgulho ao qual que se tem, olha, eu prego para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, para 2 pessoas, para 4 pessoas, 5 pessoas, enfim, independente disso, é Deus que faz, é Deus é quem efetua, é Deus que converte a pessoa para o céu, é somente Deus é que faz a obra. Complementando isso, Daniel capítulo 4, né, eu vou ler o versículo 35. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não tem como deter a mão de Deus. Se Deus está fazendo, não há maldição, não há palavras externos, ao qual nem sabe o que você está passando, o qual nem sabe o que você está sentindo, palavras que até te desanimam, palavras que até te colocam para baixo, não deixa você congregar direito, você não deixa nem você dormir direito, você fica sofrendo em dores, em pranto, mas não importa isso. Se Deus falou para você, vai acontecer, porque nada pode parar a mão de Deus. É claro que isso não se dá ao desrespeito, ao pastoreio, à pessoa que está cuidando de você, ou simplesmente a célula, ou o grupo familiar ao qual você tem na sua casa. Não se deve se dar o desrespeito a essas autoridades, a essas pessoas. Mas quando Deus fala, independente da autoridade, independente da situação, independente da cidade, estado, país, etnia, enfim, quando Deus faz, quando Deus fala, vai acontecer, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas e ele age, é ele que efetua. Bom, prosseguindo aqui, agora no mesmo capítulo, o versículo 17, está escrito assim: essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles, até às autoridades de toda a terra, de toda a histórica, sendo bíblica, sendo histórica, todo o planeta, toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Nada foge do plano de Deus, nada foge dos planos ao qual Deus tem para toda a humanidade, tanto passado, presente, futuro, nada foge do controle das mãos de Deus. Tanto é que, independente da época que nós estamos, ou situação, se há um prefeito na cidade, se há um governador do estado, se há um presidente no país, enfim, toda a autoridade é constituída por Deus. Mesmo que você não concorde, mesmo que você rejeite isso, mas essa autoridade, ela está lá porque Deus colocou lá. Tem algum objetivo, tem algo para ser revelado lá ou relacionado lá, porque ele está lá porque Deus o colocou. Independente se você aceita ou não, mas a autoridade está lá porque Deus efetuou. Tanto é, se você está numa comunidade congregando, independente da sua placa de igreja, independente do tipo de situação a qual se ministra, se você está debaixo dessa autoridade, porque Deus colocou esse pastor para cuidar de você, Deus colocou essa pessoa para cuidar de você. Deus leva muito a sério o quesito autoridade, porque é ele que constitui a autoridade. É claro que não se dá o desrespeito quando existe uma exploração evangélica, não sei se existe essa expressão, mas pessoas se dizendo que prega a palavra, pessoas se dizendo que
é o mandatário do céu ou que manda em tudo, essas pessoas simplesmente estão querendo fazer da sua motivação, do seu incentivo, um egocentrismo celebrado para si mesmo, né? Então, é claro que quando se encontra nesse aspecto, não se deve aceitar mesmo, não se deve ficar incutido, submisso a isso mesmo, mas toda a autoridade ela vem de Deus. Mesmo que você não concorde com isso na comunidade que você está, procure uma situação ou outra comunidade ao qual direciona sim o ato bíblico, o ato de testemunhar, o ato de leitura bíblica, principalmente o ato de viver biblicamente. Procure uma comunidade que sempre incentive você a estar aos pés de Cristo, firmes em Cristo. Mesmo assim, toda a autoridade ela é constituída por Deus. E se tratando mais ainda sobre a autoridade, eu quero deixar bem identificado nesse vídeo que Deus está no controle de tudo. É Ele que controla, é Ele que dá autoridade, é Ele que criou, é Ele que tem promessa, é Ele que fala, é Ele que efetua. Deus está agindo e nada pode parar a mão dele. É essa a identidade que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Complementando, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 20, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Até o tempo Deus está no controle, independente das estações, independente chuva, seca, colheita, plantação. Deus está no controle, Deus está cuidando de tudo. Mesmo aquele que você vê como inteligente ou menos inteligente, mas é Deus que dá sabedoria. E a sabedoria de Deus muitas vezes é considerada como imundícia humana, porque a pessoa às vezes, muitas vezes não reconhece isso por causa da herdade do pecado, mas quando é Deus que dá sabedoria para a pessoa, há um impacto tremendo, porque é Deus fazendo, é o Espírito do Senhor sempre agindo. Bom, fazendo uma complementação agora, para pelo menos ponto ao qual o recebe, João capítulo 11, versículo 13, está escrito assim, João capítulo 1, do 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui quando Deus, nesse plano salvífico, não tem a dependência humana para ser salvo, ele não nasce da carne, ele nasce do Espírito, ele nasce de Deus. Então quando a pessoa ela é salva, ela é nascida de Deus, ela é nascida de novo não da carne nem sobre a carne, mas ela é nascida de Deus, através do Espírito Santo de Deus. É por isso que não é possível santificar a pessoa para entrar no céu, não é possível santificar algo, independente das obras a qual a pessoa faz, independente de toda a dedicação, de todo o esforço que a pessoa faz, mas isso não colabora para entrar no céu, não colabora. Se não é Deus para salvar, se não é Deus para trocar o coração, se não é Deus através do Espírito Santo mudar o nosso coração, não tem céu para essa pessoa. Simplesmente é Deus que faz através do Espírito Santo. Complementando isso, em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 27, está escrito assim: o Pai me deu todas as coisas. Palavras de Jesus isso. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então, Deus aqui, ele simplesmente, quando ele evangeliza, se eu posso tratar isso, né, da parte de Deus, mas quando Deus fala com o homem, quando Deus fala com a pessoa, com a humanidade, só vai falar através de Cristo, né? É Deus que vai levar a pessoa até Cristo, e a pessoa ela só vai ser salva através de Cristo, e é Cristo que vai levar a pessoa até Deus. É Jesus que está dizendo aqui, é Jesus que está falando a respeito de que Deus que tem o controle, e é através de Cristo que é o efetuar. Prosseguindo, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Então aqui existe não somente uma vontade de Deus soberana, mas também um esforço da pessoa de estar aos pés de Cristo, de entregar a carga a Cristo.
desde que isso não seja uma adoração e louvor ao próprio corpo, que é eu que vou ser salvo, porque é eu que vou entregar as minhas ofensas, os meus sofrimentos, as minhas dores. Você pode fazer isso, você pode se deleitar no Senhor, mas quem vai fazer a obra não é você, não é a sua vontade. Quem vai fazer a obra é o próprio Deus. Então faça seus pedidos, sim, entregue o seu caminho para o Senhor, sim, entregue a casa, ore para que o seu estado financeiro esteja sempre estabilizado, ou melhor, que a saúde esteja bem na sua casa. Faça seus pedidos, sim, isso é muito importante. Não somente pedidos em pensamentos, que Deus ouve também pensamento, mas principalmente com a boca. Você clamar, você se declarar. Isso tem um contexto muito gigante para sua responsabilidade mesmo no campo espiritual, como que também para você mesmo se educar, de fazer pedidos a Deus e não ter vergonha de falar com Deus. Então peça sim, faça pedido sim, e Deus quem vai fazer. O importante do nosso esforço é entendermos de que qual é o sim, qual que é o não, qual que é o espere, qual é o que Deus quer fazer conosco, mas independente disso, dependendo do que achamos isso, nós temos esse tipo de entendimento por causa da nossa limitação de espaço e tempo, dependente do que achamos disso, mas a vontade de Deus sempre permanecerá firme, a promessa de Deus sempre permanecerá firme. É essa identidade que eu quero deixar aqui no vídeo. Independente do que você faz, dependendo do que você Deus é Deus, Ele é imutável, mas isso não se desfaz de você sempre se desrespeitar, de não precisar congregar, de não buscar a Deus e não falar com Deus porque Ele já conhece as suas palavras. Ele conhece sim, Ele sabe o que você fala muito antes de você pensar, Ele já está sabendo, mas faz parte, por causa da nossa limitação de espaço e tempo, de nós termos a educação cristã de estar falando com Deus. Bom, prosseguindo, João capítulo 5, a partir do versículo 21, está escrito assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha, o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não é o que a pessoa quer, mas a quem quer. Faz parte da nossa, não simplesmente da nossa agressividade de vontade de que as pessoas sejam salvas, né? Eu quero que tal pessoa seja salva. Eu não quero que tal pessoa seja salva porque ela cometeu isso, cometeu aquilo, cometeu esses delitos, pagou por isso, mas continua isso. Olha, isso daí, quando é Deus fazendo, não importa tudo isso que aconteceu. É claro que a pessoa vai seguir isso com as consequências, com as penalidades da lei. Isso é natural, isso tem que ser feito mesmo. Mas dependendo do que você acha a respeito da pessoa, é o Filho, é Jesus que vai vivificar aquela pessoa, mesmo que você vá contra ela, mesmo que você vá contra os desígnios dela, mas quando é Deus fazendo, Ele vai fazer, e a promessa dele é perfeita, porque não volta vazia. Continuando o versículo, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O 22 agora: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem como honrar a Deus se não for através de Cristo. É meio complexo dizer que eu só estou adorando a Deus, eu louvo a Deus, mas eu desprezo esses aspectos da Trindade a respeito do Espírito Santo, a respeito de Cristo, eu só louvo a Deus. Não tem como. É através de Cristo que você honra a Deus, e é através de Deus ao qual leva a pessoa até Cristo, e essa honra é toda para Deus. Não tem como ser celebrado a placa de igreja ser honrada, ser celebrado o espaço ao qual você está ministrando ser honrado. Não importa isso. Isso é capacidade sim da pessoa estar congregando, de estar sujeito ao culto, mas quem está fazendo a obra, quem está vivificando é o próprio Deus. É Ele que está fazendo. Complementando, uma situação que aconteceu em Atos, capítulo 16, onde uma mulher ela precisava ouvir a palavra, e é Deus que abre esse coração. Essa descrição está em Atos 16, né? Deus abre o coração dessa mulher para que o evangelho seja pregado para ela. É Deus que abre o coração, é Deus que através de Cristo atinge a sua mentalidade, não somente impacta
o sobrenatural que está acontecendo, mas impacta também a nossa realidade. Se necessário abrir o coração, Deus, através da palavra dele, abrirá o coração para que a palavra seja pregada a essa pessoa. Complementando e indo até para o final, deixa eu apontar aqui Filipenses capítulo 2, o versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, Deus está agindo sempre, tanto no efetuar da vontade, tanto no efetuar dos sentimentos, das emoções. É Deus que está agindo. Fazendo questão aqui de como a salvação está submisso à soberania de Deus, Deus quem faz a obra. E isso não se dá o direito de nós permanecermos relaxados, de nós não precisarmos congregar. Ah, eu não sou salvo, então eu não vou congregar. Ah, eu já sou salvo, então não vou congregar também. Ah, eu sou salvo, eu só vou congregar de uma maneira assim, de qualquer jeito. Eu vou uma vez por mês, uma vez por semana, eu desrespeito o pastor mesmo, eu sou salvo mesmo. Não tem essa mentalidade, não tem essa sujeição perante a obra de Deus. A obra de Deus, ela é organizada, a obra de Deus, ela não tem o conteúdo de preguiça, né, de não fazer direito, o conteúdo de desorganização. A obra de Deus, a promessa de Deus, mesmo feita antes da fundação do mundo, ela é firme. Ela não vai se corromper com a sua vontade. Ela não vai se corromper com os teus sentimentos ou com os seus atos de testemunho. Se a pessoa desonra a própria comunidade, falando de Deus abertamente, falando bonito, falando bem elaborado, com palavras bonitas, com leituras bonitas, mas se não tem o testemunho, se não tem aquele viver de Deus, a promessa de Deus continua firme, a palavra de Deus continua firme. Quem sofre com as consequências é a própria pessoa e não o próprio Deus. Deus não vai ser envergonhado, Deus não vai deixar de ser Deus. A onipotência, a onisciência e a onipresença não vão se diminuir em Deus. Deus, ele é justo. Se a pessoa é salva, isso só Deus pode julgar, só Deus sabe. Independente do que você acha a respeito da pessoa, esse ato de julgamento ela deve ser um pouquinho diminuído e a pregação da palavra ela tem que ser mais atingível, mais impactado, né? É claro que tem sim esses julgamentos perante a sociedade, perante as leis prometidas diante da sociedade, a qual nós nos permitimos viver, mas é Deus que está fazendo a obra. É Deus quem sabe que vai salvar, é Deus quem salva. Independente do qual tipo de religião pregada, de metodologia, de pontos teológicos, mas é Deus que salva. Se é responsabilidade da pessoa de estar diante de Deus, por causa dessa limitação que a pessoa tem, ela se sente sim, ela é responsabilidade sim, com a congregação, de estar lendo a Bíblia, de estar congregando, de estar buscando a Deus, de estar clamando a Deus, ela tem essa responsabilidade sim, mas tudo isso está ocorrendo perante o plano de Deus, o plano salvífico de Deus. Você não vai conseguir impressionar Deus, você não vai conseguir se esconder de Deus, você não vai conseguir fazer metade dizendo que Deus está enxergando isso, mas Deus coopera com isso. Não. A palavra de Deus, ou ela é sim ou não, a promessa dele ela é firme, a promessa de Deus é firme, não se corrompe. A santidade de Deus ela não é corrupta, ela não vai se corromper só por causa dos tipos de erros ao qual você está fazendo para pregar a palavra, ou enganar pessoas, ou planos para simplesmente se elaborar no seu egocentrismo, para se fazer bem, para se fazer bem perante a sociedade. É Deus que conhece o coração, é Deus quem faz, é Deus que efetua. Bom, prazer. Meu nome é Evandro Soares, espero ter contribuído para o seu conhecimento, dedicação e esforço. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça, dá um confere aqui no canal, principalmente o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, Depravação Total, que colaborará bastante com o conhecimento desse vídeo. Até mais e tchau!